Muito bem, vamos lá para a Revista Espírita, mês de novembro de 1861. Nós estamos naquela reunião geral dos espíritas bordeleses e acompanhamos no nosso último texto estudado o discurso do Sr. Allan Kardec aos participantes daquela reunião. E nós dividimos então em duas partes esse nosso estudo. Na primeira, Kardec trazia uma visão geral sobre a doutrina espírita, a importância da doutrina, sua formação, as dificuldades que ela enfrentava. E nessa segunda parte, ele traz exatamente, logo na primeira frase, ele já explica o objetivo. Resta-me falar ainda, senhores, da organização da sociedade. Então, como a gente comentou, aqui começava então o início do movimento espírita, né? Então a gente faz uma diferenciação importante entre aquilo que é espiritismo e aquilo que é movimento espírita. O espiritismo é a filosofia por si só. O movimento espírita é a organização das instituições aqui no nosso mundo físico, conectadas também com o plano espiritual para a divulgação e para o estudo da doutrina, né? E claro também para a própria execução das tarefas, né, que são pertinentes à doutrina, né, o trabalho de assistência, o trabalho de orientação, enfim, todas as tarefas que hoje nós realizamos, né? E naquela época acontecia de uma forma meio que improvisada, né? E agora começamos já a ver esse trabalho organizado, né? Vemos as federativas nos seus mais variados graus, começando, por exemplo, pela instituição em si, organizada com o seu estatuto, com a sua diretoria, com toda o organograma, né, de trabalho que ela desenvolve. Depois nós temos essas instituições individuais se juntando num grupo de trabalho, né, numa esfera mais elevada. Agora, por exemplo, dentro de uma federativa, Federação Espírita de São Paulo, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, Federação Espírita de Pernambuco, do Rio Grande do Sul e tantas outras federativas, né? E depois todas elas conectadas com a Federação Espírita Brasileira, que, lembrando que essas instituições elas não têm uma função de fiscalização, mas elas têm uma função de orientação, né? Porque elas não interferem no funcionamento das casas espíritas, mas elas auxiliam na conexão entre as casas e na transmissão de conhecimentos, principalmente nessa área mais administrativa. E depois vamos juntando em cada país as suas federações, se juntando todas no conselho, no caso do Brasil, conselho aqui no caso do nosso planeta, né, Conselho Espírita Internacional, né? Então vemos ali que tudo começa exatamente com essa organização que Kardec procurava orientar já naquela época, né? Bom dia, Masa, bom dia, embaixador. Parabéns, um abraço, muitas felicidades nesse próximo ano, embaixador, né? E muitos parabéns também. E traz bolo para nós depois, não esquece. Põe na geladeira e traz segunda-feira. E aí então, vamos lá. Kardec então vai comentar agora com eles, né? Porque lembrando, quando ele fala sociedade bordelesa, né, ele fala da junção. Ele não distingue assim cada instituição individual. Ele fala que todas as instituições formam essa sociedade, né? Então a gente vai vendo ali a organização, como Kardec procurava nessas visitas a esses grupos, né? Porque a Sociedade Espírita Parisiense, ou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela tinha essa função de centralização, já que a doutrina espírita estava naquele processo de formação das suas bases. E aí então Kardec fazia essas viagens, conhecendo esses grupos, até mesmo, né, Kardec, a gente lembra, ele era uma personalidade naquele meio, né? Ele era conhecido como grande responsável
por tudo aquilo que a doutrina espírita apresentava. Então, quando ele se reunia com esses grupos, era realmente um grande privilégio para eles, né? Então, mas ele procurava, junto a esses grupos, fortalecer esse espírito de corpo para que cada instituição, então, pudesse fazer com que a doutrina espírita se propagasse cada vez mais, e não em grupos, né? Porque na grande maioria naquela época, nós lembramos aqui por todas as leituras, por todos os estudos que nós fazemos aqui da Revista Espírita, nós vemos, né, que são grupos particulares, são famílias, grupos de amigos, e não instituições, né? E no caso aqui, Kardec já falava sobre a organização de uma sociedade. E a própria sociedade parisiense já tinha ali a sua própria estrutura, em que Kardec era o presidente, por exemplo. Mas tinha ali a parte financeira, a gente viu isso inclusive lá no livro Obras Póstumas. Lá no final, Kardec apresenta ali, né, um documento que fala sobre a organização de uma instituição, os seus trabalhos, as suas tarefas e tal. Mas vamos lá. Resta-me falar ainda, senhores, da organização da sociedade. Desde que quereis pedir-me conselho, dir-vos-ei que disse o ano passado em Lyon. Os mesmos motivos me levam a vos dissuadir com todas as minhas forças do projeto de formar uma sociedade única, abrangendo todos os espíritas da cidade, o que seria de todo impraticável em razão do número crescente dos adeptos. Não tardaríeis a ser desparalisados pelos obstáculos materiais e pelas dificuldades morais ainda maiores que vos mostrariam a impossibilidade. É preferível, pois, não empreenderdes uma coisa a que seríeis obrigados a renunciar. Todas as considerações em apoio a esta opinião estão completamente desenvolvidas na nova edição de O Livro dos Médiuns, a qual convido a vos reportardes. Não acrescentarei senão algumas palavras. Então, corrigindo, na verdade não é Obras Póstumas, é no Livro dos Médiuns que ele fala sobre isso, né? E diz ainda, olha só que interessante isso, né? Porque nós temos aquela ideia de que quanto maior, mais potente é um trabalho. Mas Kardec fala exatamente isso, é melhor que se criem pequenos grupos e cada grupo trabalhe individualmente, criando ali uma afinidade, uma harmonia entre aqueles que são os participantes, do que criar uma grande instituição e essa grande instituição começar depois a ter conflitos porque apresentam características diferentes. Imaginamos, por exemplo, uma grande cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, em que nós temos ali bairros diferentes, poder aquisitivo diferente, culturas diferentes, e aí então você junta tudo num grupo só e quer que todo mundo participe do mesmo jeito. Certamente nós vamos encontrar ali muitas divergências. Então é melhor que um grupo espírita seja, por exemplo, formado numa parte nobre da cidade, um outro grupo espírita numa parte periférica, porque cada grupo vai ter a sua característica, sem impedir que eles tenham um intercâmbio, né, de tarefas, um intercâmbio de trabalho, mas cada uma vivendo independentemente. No caso, por exemplo, daquela época em que Kardec comenta sobre os operários de Bordeaux, os operários de Lyon, nós tínhamos também os intelectuais, as pessoas que eram ali de grupos grupos de poder aquisitivo maior. E aí então nós vamos encontrar um grande conflito entre alguém, por exemplo, que é alguém que faz parte dessa sociedade mais elevada, em conflito com alguém que é um operário. Os interesses serão diferentes, a forma de trabalhar será diferente. Então Kardec coloca exatamente sobre isso. E lá no Livro dos Médiuns, no final, ele traz então ali um documento bem interessante que trata desse assunto. E ele continua aqui o discurso dele. O que é difícil de se obter numa reunião numerosa é bem mais fácil de conseguir nos grupos particulares. Estes se formam por afinidade de gostos, de sentimentos e de hábitos. Dois grupos separados podem ter uma diferente maneira de ver sobre alguns detalhes e nem por isso deixam de marchar de acordo, ao passo que, se estivessem reunidos, as divergências de opiniões trariam inevitáveis perturbações. O sistema da multiplicação dos grupos ainda tem como resultado interromper bruscamente as rivalidades de supremacia e de direção.
Cada grupo, naturalmente, é presidido pelo dono da casa ou pelo que for designado, e tudo se passa em família. Se a alta direção do espiritismo numa cidade pertence a alguém, este será convocado pela força das coisas, e um consentimento tácito o designará muito naturalmente, em virtude do seu mérito pessoal, de suas qualidades conciliadoras, do zelo e do devotamento de que tiver dado provas, dos reais serviços que houver prestado à causa. Desse modo, terá adquirido, sem a buscar, uma força moral, que ninguém pensará em lhe contestar, porque todos a reconhecerão, ao passo que aquele que por sua autoridade privada procurasse impor-se, ou fosse conduzido por uma camarilha, encontraria oposição da parte de todos quantos não lhe reconhecessem as qualidades morais necessárias. Daí uma causa inevitável das divisões. Então ele fala para nós sobre a autoridade moral que vai surgindo dentro de uma determinada comunidade, e essa pessoa, então, pela sua capacidade de administração, pelo seu conhecimento doutrinário, pela sua capacidade diplomática, né, de conversar com as pessoas, de ajudar, de prestar auxílio, de levar orientação e tudo mais, essa pessoa naturalmente se destacaria do grupo. Ao passo que alguém que chegasse e falasse, olha, eu sou o presidente porque eu sou o dono. Aqueles que não concordam com as opiniões deles, certamente vão ter que se submeter a essa autoridade, de posse, de posição que ele ocupa, sem que tenha conquistado, né, sem que essa pessoa tenha sido conquistada pelo respeito, pela admiração, por exemplo. Então é um dos casos que ele coloca para nós. E é o que acontece em muitas instituições no presente, por exemplo, em que não é o presidente do centro espírita, é o dono do centro espírita. E esse dono manda e desmanda do jeito que interessa. E isso faz com que muitas pessoas se sintam contrariadas ali, né, na forma como a doutrina espírita acaba sendo praticada, vivenciada naquele grupo, e as pessoas simplesmente se desligam, vendo naquela pessoa alguém que é dona, alguém que é autoritária, alguém que muitas vezes ali não tem a capacidade de ouvir, de ter essa capacidade de conversar com as pessoas, e isso acaba gerando um problema. Ao passo que nós vemos muitos outros centros espíritas em que aquele presidente ele é absolutamente respeitado pelo grupo, por aquilo que ele é, pelo seu exemplo, pela sua vivência, né? Então nós vemos isso dentro da nossa realidade e é exatamente o que Kardec coloca aqui para nós. Grupos pequenos em que se destacam aqueles que são designados ou aqueles que se destacam naturalmente do grupo pela sua forma de viver, e aí então o grupo trabalha de uma forma ali, né, de uma forma equilibrada e produtiva também. Uma coisa séria confiar a alguém a suprema direção da doutrina. Antes de o fazer, é preciso estar bem seguro desse indivíduo sob todos os pontos de vista, porque com ideias errôneas poderia arrastar a sociedade por uma ladeira deplorável e talvez a sua ruína. Aqui, lembrando que Kardec comenta agora, se colocasse, por exemplo, uma única sociedade em toda Bordeaux, como ele põe para nós ali, isso seria um grande risco, porque seria unificar toda a doutrina em cima de uma pessoa. Kardec, naturalmente, aqui, ele reconhecia a sua importância, mas ele recusava o papel de sendo aquele que era o dono da doutrina. Isso que é importante observar. Porque, do contrário, se por acaso aquele que é o representante cai, ele leva junto com ele a própria doutrina. E a gente vê na prática, né, algo bastante interessante na história do Espiritismo. Aqui no Brasil, o papel que o Chico Xavier acabou ocupando, né, especialmente ali a partir dos anos de 1940, atingindo o ápice ali por volta de 1970, quando nós tivemos o Pinga Fogo, ali em 1980, o Chico era visto como sendo o grande representante do Espiritismo. Ele era considerado o líder do Espiritismo no Brasil. E por isso o Emmanuel chamava muita atenção dele pelo trabalho que ele fazia, porque caso ele tivesse algum deslize, isso espirraria, sem dúvida nenhuma, repercutiria sobre a doutrina espírita. Então Chico Xavier foi alguém que falhou. Então a doutrina que ele representa também é uma doutrina falha. Né? Então a gente vê isso com muita frequência. Só que o detalhe
é que não foi o Chico que se colocou nessa posição. Ele naturalmente, pelo trabalho que ele fazia, ele acabou se destacando, e pela pessoa que ele era também, pela autoridade moral que ele trazia, mas teve um papel significativo da própria mídia, que quando se falava em espiritismo, se falava em Chico Xavier. Dos tantos livros que ele publicava, do trabalho social que ele fazia, do exemplo pessoal que ele dava para as pessoas. E isso era uma grande carga, porque o espiritismo no Brasil, né, o Brasil sendo o país mais espírita do mundo durante esse século XX, após a migração da França para cá, o Chico assumiu esse papel durante esse período de 40 até 80, mais ou menos. Aqui estou falando aqui de modo bem superficial, certamente ali nos livros, historiadores conhecem bem melhor os detalhes disso, né? Mas a gente lembra, né, o papel que ele ocupava e o modo como a mídia mostrava o Chico. E até mesmo os próprios espíritas, quando precisavam ali de alguma ajuda, de alguma orientação, o Chico era um grande representante, assim como o Divaldo é também. Hoje o Divaldo assume essa posição, né, de ser ali uma referência para os espíritas e para a mídia. Então isso é um grande risco, porque, mais uma vez ali, como ele coloca, né, olha só de novo aqui, antes de o fazer é preciso estar bem seguro desse indivíduo, sob todos os pontos de vista, porque com ideias errôneas poderia arrastar a sociedade por uma ladeira deplorável e talvez a sua ruína. No caso, a sociedade aqui como sendo alguém que presidisse essa grande instituição, né, essa instituição de nível municipal, por exemplo. Uma única pessoa administrando tudo isso. Por isso, então, hoje nós temos esse formato diferente, né? Cada grupo tem a sua independência e as federativas têm um papel de orientação e não um papel de controle, né? Um papel de fiscalização. O que é bem interessante também, a gente teve uma experiência curiosa há alguns anos, vocês devem se lembrar, no Carnaval Carioca, na série, acho que é a série A2, né? A série A, se eu não me engano, né? Que tem o grupo especial e o grupo de acesso, né? Nesse grupo de acesso nós tivemos uma escola de samba que falava sobre comunicação, é o tema do samba enredo deles. E aí então, no último carro, o carro que vinha era o Chico, né, uma grande imagem do Chico psicografando, e em cima do carro, como destaque, o ator que fez André Luiz. E aí então, né, porque se falava em comunicação de todas as formas, e é claro que no último se falava sobre comunicação entre as duas dimensões, entre mundo físico e mundo espiritual. Muitos espíritas ficaram indignados do carnaval envolver o espiritismo e o espiritismo se deixar envolver pelo carnaval, principalmente ali por causa dos excessos, o carnaval sendo uma festa, entre aspas, considerada pagã, o comportamento dos carnavalescos, muitas vezes ali a nudez que aparece no meio do carnaval e tal, né? Então tudo isso fez com que o espiritismo fosse, alguns espíritas se sentissem ofendidos por causa daquele comportamento, enviando cartas, telefonemas para a federação. Na época não tinha, o e-mail não era tão popular assim, né? Mas enviavam ofícios, né, exigindo da FEB uma atitude de protesto contra aquilo. E aí então a resposta era: a FEB não tem esse papel de fiscalização. Não é papel da FEB ficar dizendo como os espíritas devem ou não se comportar, e se algum espírita se sentir ofendido, que ele recorra às leis do nosso país para defender a sua crença se ele se sentiu ofendido. Mas não era papel. Se um centro espírita comete ali um grande erro, procura a polícia e faz uma denúncia. Não adianta recorrer à FEB, o máximo que ela pode fazer é descredenciar aquela instituição e nada mais. Diferentemente do que acontece, por exemplo, na Igreja Católica, que se por acaso acontece algum ilícito, né, dentro da Igreja Católica, o que acontece é que, por exemplo, isso chega até o Vaticano, que vai tomar suas medidas. Mas no caso das organizações que nós temos hoje, não é esse papel, né? O Brás colocou: nos últimos acontecimentos no Brasil, Divaldo Franco passou perto de uma queda, né? Eu orei muito por ele, né? Então acabou tendo, né, Brás, envolvimento com opiniões políticas e tudo mais. Isso acaba sendo um grande problema por causa dessa referência, né? Por isso que é colocado aqui, Kardec chama atenção sobre isso. Aquele que ocupa um papel de representação, ele também ele acaba sendo muito mais visado, e as suas opiniões têm peso.
né? Vamos lá em frente. Kardec já prevenia sobre tudo isso naquela época. Vamos lá. Nos grupos particulares, por sua vez, né, cada um pode dar prova de habilidade e ser designado mais tarde pelos sufrágios dos colegas, se for o caso. Mas ninguém pode pretender ser general antes de ser soldado. Assim como reconhecemos o bom general por sua coragem e por seus talentos, o verdadeiro espírita é reconhecido por suas qualidades. Ora, a primeira que deve dar provas é a abnegação da personalidade. É, pois, por seus atos que o reconhecemos mais que pelas palavras. O que é necessário para uma tal direção é um verdadeiro espírita, e o espírita verdadeiro não se deixa mover pela ambição nem pelo amor próprio. A respeito, senhores, chamo a vossa atenção para as diversas categorias de espíritas cujos caracteres distintivos estão claramente definidos em O Livro dos Médiuns, número 28. Ali é interessante, né, o espírita exaltado, né, o espírita moderado, alguma coisa assim que a gente já estudou, né? Então ele fala ali sobre os vários tipos e também ali, né, o que representa isso exatamente na vivência e na divulgação da doutrina. Aqueles, por exemplo, espíritas exaltados, né, são aqueles que se acham dono da verdade e saem combatendo, né, como se fossem cruzados, né, segurando uma bandeira, defendendo e atacando aqueles que são agressores do espiritismo. Né, me recordo até de uma situação que alguém me procurou falando assim, num tal grupo, eles estavam falando mal do Chico, estavam metendo o pau no Chico. A questão é, mas o Chico precisa de defesa? Porque o Chico era isso, porque o trabalho dele não era isso? Se alguém se sentiu ofendido e tem esse direito, recorra, né? Mas o que a gente vai fazer? Se é uma ofensa pessoal, se é uma calúnia, o nosso Código Penal cuida disso tudo. Mas falar assim, mas o Chico com o André Luiz, com o Emmanuel, acabaram distorcendo a doutrina espírita, ok, é a sua opinião. Então muitas vezes esses exaltados acabam perdendo essa compostura, né, acreditando que em defesa da pureza doutrinária ele pode ofender quem ele quiser. Isso é resultado exatamente dessa exaltação, em que a pessoa se torna, como a gente vê pelo mundo afora, nos casos mais extremos, né, aqueles que provocam terrorismo em nome da fé, aqueles que se explodem e explodem outras pessoas em nome da sua fé. Dentro da doutrina não é diferente, ele é capaz de ofender alguém, ali nós guardamos as devidas proporções, né, ele não tem limites para ofender alguém, em nome da sua suposta crença, e na verdade isso se torna quase um fanatismo, né? Pois é, mami, né? Eu comentava, foi exatamente a resposta que eu dei, falei, mas você vai querer defender o Chico? Né? Alguém que tem bom senso tem que no mínimo ser melhor do que ele para poder comentar alguma coisa, e se fosse melhor do que ele não comentaria, então aquele que está comentando certamente está abaixo e tem muito que aprender, né? E nesse caso, Angelina, a gente lembra que nós inclusive estudamos sobre isso, né, lá no nosso livro Loucura e Obsessão, é a diferença entre você ter a doutrina tecnicamente e você ter a doutrina como filosofia de vida. Aquele que tem tecnicamente, ele guarda argumentos, etc, etc. Aquele que vivencia já tem a ética como princípio fundamental. Né? Então Kardec fala exatamente sobre isso, cuidado com esse amor próprio. Né? O amor próprio é, a minha opinião é que vale, porque eu sou importante, eu que faço isso. Braz, nós que somos aqui, né, Braz, Dudu, nós que somos veteranos aqui no Pautalk, a gente já viu muitos grupos assim, né? Aqueles grupos que se acham como sendo ali os detentores da verdade doutrinária, né? Quantos debates e quantas agressões já aconteceram em nome dessa suposta verdade doutrinária, segundo eles acreditavam, né? Então a gente já viu muito isso acontecer, e em grupos espíritas também não é diferente que acontece isso, infelizmente, na nossa atualidade. Ortodoxos, mas exatamente. Vamos em frente aqui. Olha, então Kardec já previa isso naquela época, né? Caíram por si, né? Foi uma coisa natural, né? A seleção natural fez com que seguissem ali pelos seus caminhos, né? E segue então. Quanto ao mais, seja qual for a natureza da reunião, numerosa ou não, as condições que deve satisfazer para atingir o seu objetivo são as mesmas. É para isso que devemos concentrar
todos os nossos cuidados e os que os satisfazerem são fortes. De novo, é para isso que devemos concentrar todos os nossos cuidados. E os que os satisfazerem serão fortes porque terão necessariamente o apoio dos espíritas bons. Tais condições estão traçadas em O Livro dos Médiuns 341. Né? Pois é, né? Batendo cabeça. Um erro muito frequente entre alguns neófitos é o de se julgarem mestres após alguns meses de estudos. Como sabeis, o Espiritismo é uma ciência imensa, cuja experiência não pode ser adquirida senão com o tempo, como aliás em todas as coisas. Há nessa pretensão de não mais necessitar de conselhos e de se julgar acima de todos uma prova de incompetência, pois não atende a nenhum dos primeiros preceitos da doutrina, a modéstia e a humildade. Bom dia, Gilda, bom dia, Mistêmio. Quanto aos espíritos maléficos, quando os espíritos maléficos encontram semelhantes disposições no indivíduo, não deixam de o superexcitar e de o entreter, persuadindo-o de não só ele possuir a verdade. Aqui no caso a gente já lembra, né? É o caso da fascinação, né? Uma das categorias, uma das classes da obsessão, né? Então aquele que já é exaltado, ele acaba sendo alimentado nessa sua exaltação e acaba se tornando cego, né? Se desvirtuando e desvirtuando o trabalho que ele realiza. É um dos escolhos que podem ser encontrados e contra o qual julguei dever vos prevenir, acrescentando que não basta dizer-se espírita, como não basta dizer-se cristão. É preciso prová-lo na prática. O Brás colocou em cima: a doutrina espírita é tão perfeita que tem até uma prestação de contas na Sociedade de Paris, né? Não, todas as instituições, nós temos grupos, né, Brás, vamos dizer, são sociedades terrenas. Então não importa qual é o objetivo dela, se é um objetivo cultural, se é um objetivo esportivo, se é um objetivo social ou religioso, quando ele é bem organizado, quando ele é bem administrado, então nós vamos ver, né, que esses grupos trabalham com transparência e com muita competência. Mas isso não é a filosofia em si. É claro que no caso, por exemplo, de uma sociedade espírita ou de uma associação de um modo geral, espírita ou religiosa de um modo evangélica não, religiosa de um modo geral, o elemento moral ele é fundamental. Ele é um dos pilares que sustentam aquele grupo, pela obrigação do papel que ele tem dentro daquela filosofia. Mas, de um modo geral, quando nós falamos no desenvolvimento de valores éticos e morais dentro de um determinado grupo, não importa qual é o seu objetivo, né? O que importa é a forma como ele trabalha. Né? Então, eu e o Dudu, por exemplo, a gente tem uma experiência, né, com o movimento escoteiro, e nós temos ali grupos escoteiros muito bem administrados por pessoas muito competentes, que atingem o objetivo daquele propósito. Então, você vê que não importa qual é o papel, não importa qual é o propósito daquela sociedade, o que importa é a vontade, a seriedade, a responsabilidade daqueles que são os administradores e também ali daqueles que são os participantes. Então isso aqui é importante, né? Então, no caso, essa parte da prestação da Sociedade de Paris, ela é assim muito clara, né, na forma como Kardec apresenta. Mas nós encontramos também muitos grupos que são absolutamente competentes. Pessoas, inclusive, que usam competências profissionais para poder fazer a gestão desse trabalho. Né? Então isso é muito bacana. Ser dirigente de um grupo é algo que exige muita responsabilidade. Seguindo para nós, vamos lá. Se pela formação dos grupos evitamos a rivalidade dos indivíduos, essa rivalidade não poderia existir entre os próprios grupos, que, marchando por vias um pouco divergentes, poderiam produzir cismas, enquanto uma sociedade única manteria a unidade de princípios? A isso respondo que o inconveniente assinalado não seria evitado, considerando-se que aqueles que não adotassem
os princípios da sociedade delas se separariam e nada os impediria de formarem um grupo à parte. Os grupos são outras tantas pequenas sociedades que marcharão necessariamente no mesmo caminho se todas adotarem a mesma bandeira e as bases da ciência, consagradas pela experiência. A respeito, chamo igualmente a vossa atenção para o número 348 de O Livro dos Médiuns. Nada impede, aliás, que um grupo central seja formado por delegados dos diversos grupos particulares, que assim teriam um ponto de reunião e um correspondente direto com a Sociedade de Paris. Depois, anualmente, uma Assembleia Geral poderia reunir todos os adeptos e tornar-se, assim, uma verdadeira festa do Espiritismo. E nós temos isso, o CFN, o Conselho Federativo Nacional, é um grupo dentro da Federação Espírita Brasileira, formada por representantes das federações. Então, todas as decisões que são tomadas com relação à direção que o Espiritismo vai tomar aqui no Brasil, vai ter aqui no Brasil, ele é tomado pelo CFN. E sem a adesão desse conselho, a decisão não é colocada em prática. Então, isso quer dizer, no Brasil nós temos então esse conselho com representantes de todas as regiões do país, o que é muito legal. Então, nós temos ali representantes nas federações dos grupos espíritas, das federações na Federação Espírita Brasileira e das federações de vários países no Conselho Espírita Internacional. Então é muito legal ver essa organização, a forma como trabalha, e tem trabalhado muito bem. Isso não quer dizer que agrade a todos, porque muitas vezes uma decisão democrática acaba entrando em conflito com a opinião pessoal de algum ou de um pequeno grupo. Como um Jamboree seria isso. Só que no caso aqui são reuniões mais frequentes, o que Kardec chama aqui de festa, numa reunião de adeptos, um Jamboree seria como se fosse um congresso, Você faz ali um grande congresso e todos participam. Mas aqui no caso são reuniões mais administrativas, onde esses representantes se juntam para a confraternização. No Rio de Janeiro, por exemplo, você tem ali os CELs, os conselhos espíritas de unificação, e você tem são vários subgrupos que vão se organizando. Então isso é bem interessante. O Brás colocou na década de 60, 70, quase todos os espíritas de Lusiana achavam esquisito eu frequentar a Umbanda. Pois é, você ainda ficava fiscalizado, Brás? Ficava ali sendo policiado pelo grupo. E a mesma coisa acontecia na época de Kardec, tanto que, a gente já comentou sobre isso, o Evangelho no Lar, por exemplo, foi uma orientação que Kardec transmitiu, a gente vai estudar isso em breve, que foi uma prática dentro da doutrina espírita, a realização do Evangelho no Lar, porque muitos daqueles que eram católicos, que frequentavam uma missa e passaram a frequentar grupos espíritas, passavam a ser hostilizados dentro da igreja. E eles falaram assim, olha, eu quero ser espírita, eu gosto da doutrina espírita, mas eu não posso mais frequentar a missa. Então Kardec falou, então faz o culto na sua casa. Substitua aquele culto dominical que você fazia e faça aos domingos dessa forma e tal. Ele passou algumas orientações e hoje se tornou uma prática comum. Mas na verdade foi uma alternativa que Kardec propôs para aqueles que começavam a sofrer a rejeição. E hoje, conforme o Brás comentou, os espíritas agora passaram a se tornar aqueles que hostilizavam os diferentes. Então, quer dizer, é tudo com relação a nossa falta de compreensão e também ali ao próprio orgulho e egoísmo humano. Então são resultados naturais da vivência aqui nesse nosso mundo. Vamos em frente. Depois, anualmente, uma Assembleia Geral poderia reunir todos os adeptos e tornar-se assim uma verdadeira festa do Espiritismo. Aliás, preparei uma instrução detalhada sobre esses diversos pontos que terei a honra de vos transmitir posteriormente, tanto sobre a organização quanto sobre a ordem dos trabalhos. Os que a seguirem manter-se-ão naturalmente na unidade dos princípios. Então Kardec já estava preparando aqui um documento para orientação sobre a organização desse movimento espírita nascente.
Tais são, senhores, os conselhos que julguei por bem vos dar, já que vos quisestes conformar com a minha opinião. Sinto-me feliz por acrescentar que em Bordeaux encontrei elementos excelentes e um progresso muito maior do que esperava. Aqui me deparei com um grande número de espíritas sinceros e verdadeiros, e levo da visita a fundada esperança de que a doutrina se desenvolverá sobre as mais largas bases e em excelentes condições. Crede que meu concurso jamais faltará naquilo que estiver ao meu alcance fazer para secundar os esforços dos que são sincera e conscienciosamente devotados de coração a essa nobre causa, que é a da humanidade. Senhores, o espírito Erasto, que já conheceis, pelas notáveis dissertações que dele lestes, também quer trazer-vos o tributo de seus conselhos. Antes de minha partida de Paris, ele ditou, por seu médium habitual, a comunicação seguinte, cuja leitura terei a honra de fazer. Então, aqui em seguida, a primeira epístola aos espíritas de Bordeaux, por Erasto, humilde servo de Deus. Então, esse é o discurso de Kardec, a valiosa participação de Kardec naquele momento, trazendo ali a inspiração e também a sabedoria para aqueles grupos que se formavam. Infelizmente, nós vimos que na história do Espiritismo na França, tempos depois da desencarnação de Kardec, a doutrina espírita acabou simplesmente desaparecendo. E veio para o Brasil, felizmente, e aqui encontrou um campo fértil para se propagar e até hoje continua nesse crescente que nós observamos, participamos e contribuímos, o que é mais importante. O Brás colocou, vi um caso no Rio que um pai, ao receber a psicografia de um filho criança, passou a ser hostilizado e se afastou do centro e fundou um centro em sua casa. São vários casos assim, infelizmente. Mas, com o passar do tempo, tudo vai se organizando, se ajeitando. Vamos então aqui ler a mensagem que Erasto tinha então passado a esse grupo de Bordeaux. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus bons amigos, a fim de que nada venha perturbar a boa harmonia que deve reinar num centro de espíritas sinceros. Sei quão profunda é a vossa fé em Deus e quanto sois fervorosos adeptos da nova revelação. Eis porque vos digo, com toda a efusão de minha ternura, que todos nós ficaríamos desolados, nós que somos, sob a direção do Espírito de Verdade, os iniciantes do Espiritismo na França, se a concórdia de que até hoje destes provas brilhantes viesse a desaparecer do vosso meio. Se não tivesseis dado o exemplo de uma sólida fraternidade, se, enfim, não fosseis um centro sério e importante da grande comunhão espírita francesa, eu teria deixado essa questão na sombra. Mas se a levantei, é que tenho razões plausíveis para vos convidar a manter a união, a paz e a unidade de doutrina entre os vossos diversos grupos. Sim, meus caros discípulos, aproveito diligentemente esta ocasião que nós mesmos preparamos para vos mostrar quanto seria funesta ao desenvolvimento do Espiritismo e que escândalo causaria entre vossos irmãos de outras terras a notícia de uma cisão no centro que nos encantou mencionar até agora, por seu espírito de fraternidade, a todos os outros grupos, formados ou em formação. Não ignoro, como não deveis ignorar, que reconhecerão a todos os meios para semear a divisão entre vós, que vos armarão ciladas, que semearão emboscadas de toda sorte em vosso caminho, que vos oporão uns aos outros a fim de fomentar a divisão e levar a uma ruptura sob todos os aspectos lamentável. Mas poderíeis evitar tudo isso, praticando os sublimes preceitos da lei de amor e de caridade, em primeiro lugar diante de vós próprios, e a seguir diante de todos. Claudinhos, bom dia. Não,
Estou convencido de que não dareis aos inimigos de nossa santa causa a satisfação de dizer: vede esses espíritas de Bordeaux que nos mostravam como marchando na vanguarda de novos crentes. Nem sequer sabem estar de acordo entre si. Eis, meus caros amigos, onde vos esperam e onde nos esperam a todos. Vossos excelentes guias já nos disseram: tereis de lutar não só contra os orgulhosos, os egoístas, os materialistas e todos esses infelizes que se acham imbuídos do espírito do século, mas ainda e principalmente contra a turba dos espíritos enganadores, que, encontrando em vosso meio uma rara reunião de médiuns, pois a tal respeito sois os mais favorecidos, logo virão assaltar-vos, uns com dissertações sabiamente combinadas, nas quais, graças a algumas tiradas piedosas, insinuarão a heresia ou algum princípio subversivo. Então, nesse primeiro ponto aqui, ele comenta que muitas vezes ali nesses grupos bem organizados, espíritos procurarão se infiltrar para trazer mensagens, inicialmente embaladas, num papel bem brilhante, num embrulho, bem chamativo, mas no seu conteúdo sutilmente trazendo ali ideias que podem distorcer e desviar ali do trabalho. Outros com comunicações abertamente hostis aos ensinos dados pelos verdadeiros missionários do Espírito de verdade. Crede-me, não temais desmascarar os velhacos, que novos tartufos se introduziriam entre vós sob a máscara da religião. Sede igualmente piedosos para com os lobos devoradores que se ocultariam sob pele de cordeiros. Com a ajuda de Deus, que jamais invocais em vão, e com a assistência dos espíritos bons que vos protegem, ficareis inquebrantáveis na vossa fé. Os espíritos maus vos acharão invulneráveis, e quando virem suas flechas tornarem-se menos afiadas contra o amor e a caridade que vos animam o coração, retirar-se-ão confusos de uma campanha onde não terão colhido senão a impotência e a vergonha. Encarando como subversiva toda a doutrina contrária à moral do Evangelho e às prescrições gerais do Decálogo, aqui no caso os 10 mandamentos, que se resumem nessa concisa lei: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, ficareis invariavelmente unidos. Aliás, em tudo é preciso saber submeter-se à lei comum. A ninguém cabe subtrair-se ou querer impor a sua opinião e o seu sentimento, quando estes não forem aceitos pelos outros membros de uma mesma família espírita. E nisso eu vos convido encarecidamente a vos modelardes pelos usos e regulamentos da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, onde ninguém, seja qual for a sua posição, idade, serviços prestados ou autoridade adquirida, pode substituir, por sua iniciativa pessoal, a da sociedade de que faz parte e que, a fortiori, engajá-la no que quer que seja por expedientes que ela não aprovou. Dito isso, é incontestável que os adeptos de um mesmo grupo devem ter uma justa deferência para com a sabedoria e a experiência adquiridas. A experiência não é atributo do mais velho, nem do mais sábio, mas do que se ocupou com mais tempo e com mais proveito para todos de nossa consoladora filosofia. Quanto à sabedoria, cabe a vós examinar aqueles que entre vós seguem e praticam melhor os preceitos e as leis. Entretanto, meus amigos, antes de seguir vossas próprias inspirações, não esqueçais de que tendes os vossos conselhos e vossos consultores etéreos a consultar, e estes jamais vos faltarão, quando solicitardes com fervor e com o objetivo de interesse geral. Para isso, necessitais de bons médiuns, e aqui os vejo excelentes, no meio dos quais não tendes senão que escolher. Por certo,
sei perfeitamente que a senhora e a senhorita Casamajô e alguns outros possuem qualidades mediúnicas no mais alto grau, e nenhuma região, eu vou-lo repito aqui, é mais bem favorecida a esse respeito do que Bordeaux. Eu tive de vos fazer ouvir uma voz um tanto mais severa, meus bem-amados, quanto o Espírito de verdade, mestre de todos nós, mais espera de vós. Lembrai-vos de que fazeis parte da vanguarda espírita, e que, assim como o Estado Maior, a vanguarda deve a todos o exemplo de uma submissão absoluta à disciplina estabelecida. A vossa tarefa não é fácil, pois é a vós que incumbe o trabalho de levar, com mão vigorosa, o machado às sombrias florestas do materialismo e perseguir até as suas últimas trincheiras os interesses materiais coligados. Novos Jasons, marchai à conquista do verdadeiro tosão de ouro, isto é, dessas ideias novas e fecundas que devem regenerar o mundo. Mas então, já não marchais no vosso próprio interesse, nem mesmo no interesse da geração atual, mas sobretudo no interesse das gerações futuras, para as quais preparais os caminhos. Olha nós aqui, né, geração futura, fazendo parte agora desse novo grupo. Então a bandeira foi passada e cá estamos nós, espíritas contemporâneos, fazendo esse trabalho, né? Há nessa obra um sinal de abnegação e de grandeza que ferirá de admiração e de reconhecimento os séculos futuros, de que Deus, crede-me, saberá vos levar em conta. Tive de falar como falei porque me dirijo a criaturas que escutam a razão, a homens que perseguem seriamente um fim eminentemente útil, a melhora e a emancipação da raça humana. Enfim, a espíritas que ensinam e pregam pelo exemplo que o melhor meio para lá chegar está na prática das verdadeiras virtudes cristãs. Tive de vos falar assim porque era preciso vos prevenir contra um perigo que era meu dever assinalar. Venho cumpri-lo. Assim, agora, posso encarar o futuro sem inquietação, porque estou convencido de que minhas palavras aproveitarão a todos e a cada um, e que o egoísmo, o amor próprio e a vaidade não terão, doravante, nenhum poder sobre corações onde, sem qualquer limite, reine a verdadeira fraternidade. Vós vos lembrareis, espíritas de Bordeaux, que a vossa união é o verdadeiro encaminhamento para a união e a fraternidade universal. A esse respeito, sinto-me feliz, muito feliz, de poder constatar claramente que o Espiritismo vos fez dar um passo à frente. Recebei, pois, nossos cumprimentos, pois aqui falo em nome de todos os espíritos que presidem a grande obra da regeneração humana, por terdes, por vossa iniciativa, aberto um novo campo de exploração e uma nova causa de certeza aos estudos dos fenômenos de além-túmulo, por vosso pedido de filiação, não mais como indivíduos isolados, mas como grupo compacto, a Sociedade Iniciadora de Paris. Pela importância dessa iniciativa, reconheço a alta sabedoria de vossos guias principais e agradeço ao meigo Fenelon e seus fiéis auxiliares, Georges e Mários, que com ele presidem as vossas piedosas reuniões de estudo. A gente conhece alguns desses espíritos, né, por artigos que já foram publicados aqui, encaminhados de Bordeaux lá para a sociedade. Aproveito esta circunstância para igualmente dar um testemunho brilhante aos espíritos Ferdinand e Félicia, que todos conheceis. Embora esses dignos colaboradores tenham apenas feito o bem pelo bem, é bom que saibais que é a esses modestos pioneiros, secundados pelo humilde Marcelin, que nossa santa doutrina deve ter prosperado tão rapidamente em Bordeaux e no sudeste da França. Sim, meus crentes fiéis, vossa admirável iniciativa será seguida, bem o sei, por todos os grupos espíritas formados com seriedade. É, pois, um passo imenso à frente.
compreendestes, e todos os vossos irmãos compreenderão como vós, que vantagens, que progressos, que propaganda resultarão da adoção de um programa uniforme para os trabalhos e estudos da doutrina que vos revelamos. Fique bem entendido, apesar disso, que cada grupo conservará sua originalidade e sua iniciativa particular, mas fora de trabalhos particulares, terá de se ocupar com diversas questões de interesse geral, submetidas a seu exame pela sociedade central e resolver várias dificuldades cuja solução até hoje não pôde ser obtida pelos espíritos, por razões que seria inútil desenvolver aqui. Então aqui ele vai falando para nós sobre a importância dessa organização, né, de movimento espírita para fazer com que o espiritismo realmente atingisse o seu objetivo de propagação, mas o principal de transformação da própria humanidade. Recearia vos ofender se ressaltasse aos vossos olhos as consequências que advirão dos trabalhos simultâneos. Quem ousará então contestar uma verdade, quando esta for confirmada pela unanimidade ou pela maioria das respostas mediúnicas obtidas simultaneamente em Lyon, Bordeaux, Constantinopla, Metz, Bruxelas, Sens, México, Karlsruhe, Marsella, Toulouse, Mâcon, Sétif, Argel, Oran, Cracóvia, Moscou, São Petersburgo, como em Paris. Eu vos entretive com a rude franqueza de que me sirvo para falar aos vossos irmãos de Paris. No entanto, não vos deixarei sem testemunhar minhas simpatias, justamente conquistadas a esta família patriarcal, onde excelentes espíritos incumbidos de vossa direção espiritual começaram a fazer ouvir suas eloquentes palavras. Mencionei a família Sabot, que, com uma constância e uma piedade inalterável, soube atravessar as dolorosas provas com que Deus a afligiu, com o fito de a elevar e torná-la apta para a sua missão atual. Também não devo esquecer o concurso devotado de todos quantos, em suas respectivas esferas, contribuíram para a propagação de nossa consoladora doutrina. Continuai todos, meus amigos, a marchar resolutamente no caminho aberto. Ele vos conduzirá seguramente às esferas etéreas da perfeita felicidade, onde vos marcarei encontro. Em nome do Espírito de Verdade, que vos ama, eu vos abençoo, espíritas de Bordeaux. E Erasto, então, assina aqui para nós essa bela mensagem que nós acompanhamos. Né? Olha, abraço, se eu estava do lado de fora varrendo a rua e de repente ouviu alguma coisa, o mais perto que eu devo ter chegado. A mãe me colocou, né, não podemos nos esquecer que não devemos agir como cruzados, né? Que seja somente o Evangelho para quem nunca o leu, né? Essa é a nossa maior lição, né? E a gente procura reforçar isso sempre, né? Sempre ali aquele trabalho silencioso, mas ativo. Muitas vezes um trabalho muito escandaloso, mas paralisado, né? Então é importante a gente fazer o nosso trabalho contrário e deixar que a própria natureza cuide dos frutos. Então aqui, meus amigos, tem só mais uma sessão que nós faremos na semana que vem. Banquete oferecido a Allan Kardec pelos espíritas bordeleses. Discurso e brinde do Sr. Lacoste, negociante. E aqui então, mais discurso, né? E tome discursos, né? Então Kardec, porque a gente lembra, quando nós falamos da visita de Kardec a esses grupos, como se não bastassem as próprias tradições da época, né, as convenções sociais e tudo mais, ainda era uma visita ilustre de Allan Kardec num grupo naquela cidade, especialmente naquele período quando a doutrina espírita então surgia. E aí então, seguindo esses protocolos, né, então quando tinha esses eventos, era toda a formalidade, né, todo aquele ritual, então discurso para cá, discurso lá. Foi em 1861, Claudines, esse artigo foi publicado, conforme no banner ali em cima, em novembro de 1861, e a visita, na verdade, foi em outubro de 1861. E Kardec publicou no mês de novembro, no mês seguinte.
Então ele fez essa viagem, né, a Lyon e a Bordeaux, e aí então ele foi publicando todos os discursos que foram realizados lá naquela época, né? Então de lá para cá a gente vê, né, a importante transformação, né, que a doutrina espírita sofreu, não apenas mudando de continente, mas também chegando aqui no Brasil, tendo a própria organização que foram acontecendo, né? Então nós tivemos alguns marcos importantes na história da doutrina espírita no Brasil. O Pacto Áureo, por exemplo, né, que foi um documento que teve o Dr. Bezerra de Menezes participando quando encarnado. Nesse Pacto Áureo, como o próprio nome diz para nós, foi um pacto com todos os representantes de grupo no Brasil para formar aquilo que seriam as bases da Federação Espírita Brasileira. Porque eram grupos que estavam isolados, cada um trabalhando, né, do seu próprio modo, como a gente comentou no início, grupos com características diferentes, com objetivos, embora todos orientados pela doutrina espírita, muitas vezes ali um trabalhando muito mais por exemplo, a gente já comentou, só abrindo um parêntese, a gente já comentou sobre o perfil das instituições, né? Nós temos grupos espíritas que trazem perfis que são mais dominantes. Então, o Espiritismo.net, por exemplo, que vocês já conhecem, nós trabalhamos especialmente para a divulgação da doutrina espírita no ambiente virtual. Quando nós vamos, por exemplo, para a Fundação Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, daqui de São Paulo, o principal foco dela é a prestação de serviços sociais. Quando nós vamos para o Leon Denis, no Rio de Janeiro, o principal foco deles é o trabalho de divulgação e estudo da doutrina espírita, enquanto que outros grupos fazem trabalhos, por exemplo, de cura. No caso do Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Uberaba, né, o foco deles era a comunicação mediúnica, né? Por isso o trabalho do Chico era tão reconhecido. Então, com grupos que trazem, e tantos outros, né? Por aí vocês vão analisando, cada um frequentando o seu centro espírita e observando qual que é aquele trabalho que mais se destaca. O público que frequenta é o público que busca o que exatamente naquela instituição, né? Então, com esses grupos que trazem esses perfis tão diversos, mas todos pautados pela doutrina espírita, é importante que haja, então, não ressaltar aquilo que existe de diferente entre eles, mas buscar aquilo que eles têm em comum. Então esse Pacto Áureo, na época, foi formado dessa forma, né? Então ele foi orientado, né, para fazer com que todos esses representantes trabalhassem por um bem comum. E aí então foi formado esse grande conselho, que é a Federação Espírita, e as orientações passaram então a alcançar todos os grupos para fazer com que o Espiritismo hoje alcançasse a dimensão que alcançou. Eu não tenho uma ideia exatamente, posso até pesquisar sobre isso depois, com o nosso amigo André Siqueira, né, que é diretor de comunicação social da Federação Espírita, para saber qual é a estimativa de centros espíritas que tem no Brasil hoje. Né, há bastante tempo já há uns 20 anos, eu lembro que foi divulgado que era por volta de 5 mil centros espíritas que havia no Brasil. Né, hoje, né, de 20 anos para cá, muita coisa já aconteceu e muitos grupos aumentaram, porque a própria divulgação da doutrina espírita pelo ambiente virtual fez com que houvesse, né, um intercâmbio maior de informação e de experiências. Então tudo isso que nós vemos hoje no movimento espírita brasileiro, Kardec fazia esse trabalho no século XIX, junto a esses grupos, especialmente destacando, além da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, destacando o grupo de Bordeaux, que tinha ali uma participação especial nessa divulgação. Dudu colocou, né, o Brasil contribuiu muito para o espiritismo e ainda contribui muito com as religiões de todas as culturas e países que aqui chegaram e vivem, né? Então o Brasil acabou assumindo, né, o papel de representante do espiritismo, embora tenha mudado um pouco as suas características, né, porque a gente lembra que o espiritismo na França no século XIX ele tinha um perfil muito mais filosófico. Ele tinha um perfil muito mais de pesquisa, o que era muito natural. Não se pode comparar o espiritismo hoje no Brasil com o espiritismo daquela época, porque ele estava sendo formado e, portanto, era necessário muitos debates, muita pesquisa, muita investigação. Então, o perfil científico e o perfil filosófico naquela época era muito grande. E o perfil do aspecto religioso, do aspecto moral, ele era importante, mas ele não era fundamental, preponderante.
Quando ele veio para o Brasil, ele encontrou um país muito religioso. E, portanto, né, sendo predominantemente católico na época, ele tinha o Evangelho como sendo ali a sua base filosófica principal. E o Espiritismo, então, ele veio e ele não criou um novo espaço, mas ele foi se adaptando a esse perfil. Então, quando a gente pega aqui no Brasil, como a gente já comentou sobre isso, tem ali Sociedade Espírita de Paris, Sociedade de Bordeaux e coisa e tal, e aqui no Brasil a gente tem Centro Espírita Amor e Caridade. O nome das instituições que vocês conhecem, é o mesmo ali, trazendo homenagens a algumas personalidades, já mostra o perfil. Se antes era uma sociedade, uma organização social que trabalhava pela divulgação do Espiritismo, aqui ele teve um perfil mais religioso. Nem melhor, nem pior, ele só trabalha de uma forma diferente daquilo que era em Paris. Então é importante a gente lembrar do local onde um começou e o outro deu continuidade, na época, no contexto social, no contexto histórico, iluminismo, positivismo na França, e o Brasil aqui trazendo um perfil religioso muito maior, né? Então o Espiritismo acabou sofrendo pequenas mudanças na sua preferência, digamos assim, mas fazendo o papel de divulgação da doutrina, que é o principal, né? O Brás colocou: a FEB foi feliz em ter trazido as obras, né, para o Esperanto, né? Brás, e nós vamos fazer, já adiantando para vocês, em breve o Espiritismo.net vai ter um grupo de Esperanto. Então já tem ali alguns esperantistas, né, que estão ali trabalhando para organizar esse trabalho de divulgação. Então eu lembrei de você na hora. Né? Então, para quem gosta de Esperanto, para quem conhece e para quem quer conhecer, porque eu sou absolutamente analfabeto com Esperanto, né? Então não sei nada, nenhuma palavra. Então, assim, tem muita coisa para a gente aprender para quem tiver interesse. De vez em quando eu tenho notícia de universitários do leste europeu traduzindo a doutrina para a língua de seu país, né? Então é muito legal isso, Brás. Né, e eu conheço esses esperantistas que são fluentes, eles falam sobre isso, eles conversam entre si, de países diferentes, em Esperanto, não é em inglês, não. Então, assim, é algo absolutamente natural e fluente entre eles, né? Então, tudo isso aí fazendo parte dessa quebra de fronteiras, né, para a divulgação da doutrina espírita. Mas é isso, meus amigos, vamos lá. Encerrando aqui o nosso trabalho de hoje. Então, o próximo encontro nosso na semana que vem banquete oferecido a Allan Kardec pelos espíritas bordeleses, discurso e brinde do Sr. Lacoste, negociante ao primeiro discurso. E tome discurso, a gente vai acompanhar todos eles. Fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, só lembrando que esse conteúdo, todo esse material, a FEB juntou e publicou um livro chamado Viagens Espíritas de 1862 e outras viagens, né? Então, nessa coletânea, eles juntaram todo esse material, um livro bem interessante, mas que a gente acompanha aqui, né? Como nós somos raízes, nós acompanhamos na fonte, na Revista Espírita, mas esse material foi publicado e ele tem ali um objetivo bem interessante para um material para ser estudado por dirigentes